fase de apuramento da América do Sul para o Campeonato do Mundo de 2014. Ambiente verdadeiramente sensacional no Estádio Nacional de Lima, onde o Peru recebe a Venezuela. A seleção peruana em sérias dificuldades nesta fase de apuramento, onde ocupa por esta altura a nona e última posição com apenas 3 pontos, quanto à Venezuela é a sexta classificada com 8 pontos, em lugares que dão de facto boas perspectivas à seleção vinho tinto para uma presença no Brasil em 2014. Adeptos venezuelanos também no Estádio Nacional de Lima, ainda assim sem qualquer surpresa, a esmagadora maioria dos adeptos, cerca de 55 mil, no apoio incondicional à formação peruana. Ora, ao Peru só a vitória interessa, até porque a seleção peruana vem de 4 derrotas consecutivas nesta fase de apuramento. A única vitória foi conseguida logo na primeira jornada, vitória em casa por 2-0 frente ao Paraguai, com um bis de Paulo Guerrero. Depois disso, 4 derrotas consecutivas. Na jornada 2, por 4-2 frente ao Chile, fora de portas. De novo uma derrota, desta feita no Equador por 2-0, na ronda número 4. Na jornada 5, derrota em casa por 1-0 frente à Colômbia. Finalmente, na jornada número 6, o Peru acabou por perder no reduto do Uruguai, derrota por 4-2. Quanto à Venezuela, um percurso bem mais positivo. Ainda assim vem de uma derrota em casa frente ao Chile por 2-0. Mas disso a Venezuela tinha empatado em Montevideo frente ao Uruguai a 1 bola. A Venezuela que nas 6 partidas que já efetuou venceu 2 jogos, empatou outros 2, naturalmente também com 2 derrotas, 4 golos marcados e 6 sofridos. Quanto ao Peru, tem de facto por si aqui a sua grande oportunidade, até porque, ao contrário da Venezuela, tem apenas 5 jogos efetuados, ainda assim com apenas uma vitória e 4 derrotas, 6 golos marcados, 11 sofridos. É a defesa mais batida nesta fase de apuramento. Já vamos avançar para o 11 inicial das duas seleções. Para já, o hino nacional da Venezuela, no Estádio Nacional de Lima. Animosidade nas bancadas, até porque não foi respeitado o hino da Venezuela. Agora o momento da noite, um dos grandes momentos da noite, o hino nacional do Peru, cantado por 55 mil espectadores no Estádio Nacional de Lima.
O hino nacional peruano, grande ambiente no Estádio Nacional de Lima. A seleção da casa orientada pelo uruguaio Sérgio Markarian vai apresentar o guarda-redes Raul Fernandes, guarda-redes do Nice de França. À direita da defensiva, Zambrano, lateral direito do Eintracht de Frankfurt. Centrais, Alberto Rodrigues, do Rio Ave. E também Guizasola, central do Juan Auric do Peru. Sobre a esquerda, Victor Yotun, lateral do Sporting Cristal. No meio campo, 3 unidades. Cruzado do Verona. Vargas, centrocampista do Génova. E ainda Ramírez, o jogador do Corinthians. Na frente de ataque, Farfan. Também vamos ter Cláudio Pizarro, Farfan do Schalke 04, Pizarro do Bayern de Munique e ainda Paulo Guerrero do Corinthians do Brasil. Quanto à formação da Venezuela, sob o comando técnico de César Farias, o guarda-redes é Hernández do Valladolid. Depois temos no quarteto defensivo a presença de Felcher, lateral direito do Padova, Vizcarrondo, jogador do Lanús, ainda Andrés Túñez do Celta. A formação do Peru contra 21 do conjunto venezuelano. A última partida entre estas duas seleções foi na Copa América do ano passado, num jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares. Vitória do Peru por 4-1, com um bis de Chiroque e outro de Paulo Guerrero. Para a Venezuela, acabaria por marcar Juan Arango. A Venezuela que, atenção, nunca venceu no reduto do Peru. Vai hoje seguramente tentar a sua primeira vitória em solo peruano. Instantes iniciais da partida. O primeiro corte de Vizcarrondo. Lance ganho pelo meio campo do Peru. Zambrano. O passe adiantado. Atenção ao cruzamento para a grande área. Acaba por conseguir resgatar Hernández. Já aparecia Paulo Guerrero a tentar responder afirmativamente ao cruzamento de Cláudio Pizarro. O corte de Alberto Rodrigues. Pizarro. A ser travado em falta Paulo Guerrero. Grande tridente ofensivo desta formação do Peru. De facto, muito aquém das expectativas em termos classificativos. Apenas uma vitória em 5 jogos. Uma equipa que na frente de ataque tem Paulo Guerrero, Cláudio Pizarro e Farfan. É de facto muito pouco. Atenção ao Peru. Assinalado adiantamento no ataque. A formação da casa. A circunstância foi Guizasola. Apanhado bem em posição adiantada. Central do Peru. Responde o conjunto Vinho Tinto. E conquista mesmo pontapé de canto. O último a tocar foi Victor Yotun. O primeiro pontapé de canto da partida. Atenção à presença de Nico Fedor. Para bater Serras.
Levanta de pé esquerdo Serras. Tentativa de finalização por parte de Siqueiro. Finalização acrobática de Siqueiro. Lança a perder-se. Livre já batido. Rosales. Corte de Victor Yotun. Roberto Rosales no lançamento. Cabeceamento. Parece-me ter sido de Juan Arango. Aqui o temos nas imagens. Solto de marcação. Falha defensiva no último reduto do Peru. Juan Arango, que nem sequer é um exímio cabeceador. A verdade é que surgiu solto de marcação e criou dificuldades a Raul Fernandes. Revemos o lance. Lançamento manual por parte de Roberto Rosales. E o cabeceamento de Juan Arango. Pareceu-me um lance legal, até porque Vizcarrondo já tinha ganho posição. Mais uma vez Roberto Rosales, preferencialmente a Venezuela, a atacar pelo corredor direito. É o segundo pontapé de canto da partida a favor do conjunto Vinho Tinto. Juan Arango. O corte de Alberto Rodrigues. Atenção à transição ofensiva. Contra-ataque perigoso do Peru. Paulo Guerreiro. Cruzamento de Paulo Guerreiro. No limite. A intervenção de Andrés Túñez. Lançamento para Zambrano. Andrés Túñez. Mais uma vez a afastar. A ser derrubado Ramírez. Um dos dois jogadores do Corinthians no 11 inicial do Peru. Ele e também Paulo Guerreiro. Livre para Farfán. Grande jogador este Farfán. Cruzamento pé direito, grande área. Cabeceamento sem perigo. A cabeça de Guisasola. Tranquilamente. A defesa de Hernández. Lançamento para a seleção da casa. Agora foi a vez do lateral esquerdo do Peru conseguir recuperar em termos defensivos. Cruzado. De imediato na frente de ataque para Vargas. Cruzamento de Vargas. Para a corte de Andrés Túñez. Roberto Rosales. O melhor que consegue é entregar em Alberto Rodrigues. Grande pormenor de Alberto Rodrigues. Conseguir retirar do lance Mico Fedor. Novamente Roberto Rosales. À procura de Mico Fedor. Marcação de Alberto Rodrigues. Jogo perigoso de Mico Fedor. Levantar em demasia. Pé direito. Farfán. Agora no corredor central Farfán. A entregar para Vargas. Cruzamento de Vargas, grande área. Atenção ao Peru, pode marcar. Escorrega. No momento decisivo Paulo Guerreiro. Grande envolvimento ofensivo. Pizarro
conseguir ainda assim desviar de cabeça para Guerreiro. Acaba por falhar no momento decisivo. Na altura de atacar para o remate de pé direito. A escorregar Guerreiro. Pontapé de canto batido. Acaba por conseguir afastar Siqueiro. Nas imagens, César Farias, selecionador da Venezuela, um técnico de 39 anos. Já está há 5 anos no comando técnico do conjunto Vinho Tinto. Sendo que Vizcarrondo está no Lanús por empréstimo do América do México. Central de 28 anos, Osvaldo Vizcarrondo. Recuperação do meio campo do Peru. Pareceu-me empurrado pelas costas Paulo Guerreiro. Lance muito idêntico de Vargas, com a interrupção da partida por parte de Martín Vázquez, numa altura em que revemos de um outro ângulo a recepção, depois o ataque falhado de Paulo. Pareceu-me que terá sido o jogador venezuelano o último a tocar. Juan Arango, bem jogado, remate de meia distância de Serras. Revemos a decisão de há instantes e é bem decidido, porque de facto foi Vargas, ainda que de raspão, mas foi Vargas o último a tocar para fora das 4 linhas. Mais uma vez o Peru. Farfán. Vargas numa segunda vaga de ataque. Ramírez. Entregar para Revoredo. De novo Ramírez. Revoredo. Cruzamento de Revoredo. Demasiado próximo da zona de intervenção de Hernández. Reni Hernández Vega, guarda-redes da Venezuela, guarda-redes do Colo-Colo, dos bons guarda-redes também da América do Sul, Reni Vega. Ânimos agora mais serenados. Lançamento para Roberto Rosales. Recuperação de Serras. Entregar para Siqueiro. Colocar na grande área do Peru. Falta ofensiva assinalada a Mico Fedor. Grande ambiente no Estádio Nacional de Lima, um recinto com capacidade para 55 mil espectadores. Há vários dias que a lotação do estádio está esgotada. Apenas não foram vendidos cerca de 1.500 bilhetes por razões de segurança. Revoredo. Abertura para Vargas. O corte de Felcher. Sobra para Roberto Rosales.
A saída de Fernandes. Atenção ao chapéu por parte de Roberto Rosales. A sair com a aba demasiado larga. Mas era bem visto por parte de Roberto Rosales. A saída intempestiva de Raul Fernandes. Ainda para mais, a entregar de bandeja para Roberto Rosales. Não se fez rogado. A iniciativa, no entanto, a passar muito por cima da travessão da baliza peruana. 0-0 no marcador. Aproximamo-nos dos primeiros 30 minutos desta partida. Livre para Ramírez. A subida dos centrais Rodrigues e também Zambrano. Bate Ramírez. Quarta de Visca Rondon. Muita luta na zona de meio campo. Muito contacto físico. Alberto Rodrigues. A chegar primeiro do que Mico Fedor. Mais uma vez Visca Rondon. Um jogador tremendo no futebol aéreo. Atenção porque há puxão na camisola de Farfan. Sequer prossegue. Sequer vai para o relvado. E há falta cometida sobre Farfan. E há cartão amarelo para Sequer. Grande lança de Farfan. Aguentou até onde pôde. O cartão acaba por ser mostrado ao lateral esquerdo da Venezuela, sendo que Agnel estava também no lance, mas o cartão é mesmo para Gabriel Sequer. Primeiro cartão amarelo da partida. Livre para Ramírez. Acaba por ser sancionada a primeira falta de Gabriel Sequer. A partida já estaria interrompida quando Farfan prosseguiu com o lance. Acaba por ser também Farfan o próprio a bater. Cruzamento, grande área e cabeceamento de Guerreiro, mas por cima, muito por cima, a travessão de Reni Vega. Em termos ofensivos, o Peru está mais consistente. Ainda assim, sem conseguir criar grandes situações de apuro para Reni Vega. Ao contrário, a Venezuela, com um futebol mais apoiado. De Felcher. Guerreiro. Ainda Guerreiro. Vai ter que libertar. Victor Yotun. O passe para a zona central para Cruzado. A subida mais uma vez de Revoredo. Cruzamento de Revoredo, grande área, cabeceamento, atenção a Pizarro. Já em desequilíbrio, Cláudio Pizarro. A iniciativa de Pizarro acaba por não levar grande perigo. A recepção inicial muito boa de Cláudio Pizarro. A rotação, no entanto, a escorregar mais uma vez. O homem do Peru. Há instantes foi Guerreiro, agora foi a vez de Cláudio Pizarro.
atenção às marcações muito em cima de Vizcarrondo a Paulo Guerreiro. A animosidade já passou também para as bancadas. Guerreiro a ter que recuar para poder ter mais bola. Guerreiro, Vizcarrondo para pontapé de canto. (38 minutos) praticamente nesta primeira parte. Vargas a levantar de pé esquerdo. Interseção de Felcher perante a presença também de Alberto Rodrigues. O segundo pontapé de canto consecutivo. A formação orientada por Sérgio Marcarian. Canto bater de cabeceamento. A intervenção de Rani Vega neste cabeceamento de Cláudio Pizarro. Farfan a entregar para Cruzado. Novamente Farfan. Revoredo é bem jogado. Revoredo a presença do lateral direito em zona ofensiva. Cruzamento interceptado por parte de Siquer. Pontapé de canto para Farfan. Levanta de pé direito Farfan. O corte de Vizcarrondo. Isso este Farfan. Recoloca de novo na grande área. Atenção ao remate. Contra o corpo de Agnel. Insistência de Vargas. Vai pressionando para o Paulo Guerreiro. É mais um pontapé de canto. O pressing final desta primeira parte da formação peruana. Vargas, grande área, mas diretamente para as mãos de Rani Vega. Lance de há instantes, vistoso, de Cláudio Pizarro. Uma tremenda recepção com o peito, depois na rotação, a escorregar o avançado atualmente do Bayern de Munique. Livre para a Venezuela, a ser impedido de prosseguir o lance, Mico Fedor. No caso foi Serras e não Mico Fedor. Marcação apertada de Victor Yotun, também de Zambrano. Livre perigoso para a baliza de Raul Fernandes. Posição frontal, 41 minutos. Para bater Juan Arango. Atenção ao pé esquerdo de Juan Arango. Levanta Arango. A bater na barreira. O árbitro manda repetir. Cartão amarelo para Cláudio Pizarro. Lance discutível.
Sentou-se na barreira. Acaba por mandar a repetir Martín Vázquez. De novo o Juan Arango e aí está. A segunda foi de vez. Juan Arango. Desta feita a conseguir que o seu remate sobrevoasse a barreira peruana. Grande execução de Juan Arango. Marca a Venezuela no Estádio Nacional de Lima. E a pedir cabeça aos seus jogadores na ponta final desta primeira parte. A ficar pegado ao relvado Raúl Fernández. A ser completamente surpreendido. Até porque a bola entra do seu lado. E há instantes tivemos então a imagem de César Farias, o selecionador venezuelano, a pedir muita cabeça fria aos seus jogadores nestes instantes finais da primeira parte. Responde o Peru através de mais um pontapé de canto. Atenção ao cabeceamento para fora. Foi de Zambrano. Último minuto da primeira parte. Estamos em tempo de compensação. Cruzamento de Vargas. Paulo Guerreiro a não conseguir receber. Limpa de qualquer maneira Andrés Túñez. Nico Fedor, um jogador que aguenta muito bem a posse de bola, à espera de companheiros mais recuados. Agnel a ser desarmado por Alberto Rodrigues. Zambrano na variação para Victor Yotun. Pizarro pressionado por 2-3 adversários, assim consegue ganhar junto à linha lateral. Guerreiro para Vargas, marcação de Felcher, ainda Vargas, cruzamento para pontapé de canto, porventura o último lance desta primeira parte no Estádio Nacional de Lima, para bater este pontapé de canto. Vargas, numa altura em que Martín Vázquez apita para o final da primeira parte, está no seu direito. Tinha dado 1 minuto de compensação, já íamos com 1 minuto e 40 para além dos 45. Uma decisão que obviamente provoca reações negativas, não só por parte dos jogadores peruanos, mas sobretudo também junto dos adeptos. O Peru que sai a perder ao intervalo frente à Venezuela, equipa mais pragmática, futebol mais objetivo, mais apoiado dos venezuelanos. A formação vinho tinto, para já de copo cheio no final da primeira parte. O único golo da partida marcado por Juan Arango, à frente do conjunto vinho tinto, com resultados positivos. Grande destaque natural para o 4º lugar alcançado na última Copa América em 2011, onde a Venezuela perdeu no jogo de atribuição do 3º e 4º lugares, exatamente frente ao Peru. Derrota por 4-1, naquela que foi, no entanto, a melhor prestação da Venezuela até à data na Copa América. Em termos de apuramento para campeonatos do mundo, já o dissemos, a Venezuela nunca esteve presente em fases finais, e nas duas últimas fases de apuramento, em 2010 e também em 2006,
Nesta fase de apuramento da Conmebol, a Venezuela nem sequer passou da 8ª posição. Início da segunda parte. A ver, vamos até que ponto este Peru tem capacidade para conseguir inverter o rumo do marcador. Vargas a entregar para Ramírez. É o primeiro pontapé de canto desta segunda parte a favor do Peru. Para bater mais uma vez Vargas. A interseção de Andrés Túñez. O lançamento para Victor Yotun. Lance de insistência, atenção ao Peru, pode marcar o remate e aí está. Marca Farfán, marca o Peru a abrir esta segunda parte. Golo importantíssimo para os peruanos. Entram com tudo neste segundo tempo. Farfán, a bandeirola ficou em baixo e Farfán com um desvio subtil a bater pela primeira vez Reni Vega. Revemos o lance, não há fora de jogo. Sobre a direita da defensiva há um jogador venezuelano a colocar em jogo Farfán. Parece-me ter sido o lateral direito Felcher. Assistência de Ramírez. A finalização de Farfán. Jefferson Farfán. O jogador que vai na 5ª temporada ao serviço do Schalke 04. Jogador de 27 anos. Anteriormente representou o PSV. Visca Rondo. Pontapé de canto para o Peru. Vai crescendo a emoção no Estádio Nacional de Lima. Agora com a presença de André Carrillo. Ele que inicialmente na ficha oficial do jogo tinha sido dado como titular para esta partida. Mais tarde nem sequer constava no banco de suplentes. Finalmente surge de facto a presença do sportinguista André Carrillo. Alteração forçada no Peru e atenção à reação de Serras sobre Zambrano. Na sua carreira, ainda que por empréstimo do Getafe, mas a verdade é que mudou de campeonato, passou a atuar na Premier League escocesa ao serviço do campeão, o Celtic de Glasgow. 7 minutos, segunda parte. Livre para Vargas. De pé esquerdo, a levantar diretamente sobre a barra de Reni Vega. Não era isto seguramente que Juan Manuel Vargas quereria. O Martín Vázquez.
Revemos o lance do golo do empate. Farfan no limite do fora de jogo, mas em posição legal. É Felcher que coloca Farfan em jogo. A assistência de Ramírez e a finalização de Farfan aos 47 minutos. Estava feito o empate no Estádio Nacional de Lima. Frente ao Paraguai. Por esta altura, liderança a pertencer à Argentina com 13 pontos. Depois com 12 temos o Chile e o Equador. O Uruguai baixou para a quarta posição com 11 pontos, seguido da Colômbia com 10, da Venezuela com 8. Em caso de vitória, a Venezuela junta-se ao Uruguai na quarta posição. Sétimo classificado, a Bolívia com 4, os mesmos que o Paraguai na penúltima posição. E finalmente, a grande desilusão desta fase de apuramento, o Peru, lanterna vermelha da zona sul-americana de apuramento, com apenas 3 pontos somados até a data. 3 pontos que foram conquistados na primeira jornada desta fase de apuramento, com a recepção e a vitória do Peru por 2-0 frente ao Paraguai. Juan Arango, o autor do golo da Venezuela. A abertura para Siqueiro. Marcação de Carrillo. Juan Arango. Recuperação defensiva do Peru. Cruzado. André Carrillo. Aí veio o Sportingista. Sobre ele, Serras. A variação de Carrillo para Ramírez. Agora com um cruzado. A entregar na esquerda para Victor Yotun. Novamente cruzado. Mais na frente para Vargas. Marcação de Felcher. Ainda Vargas. Conquistar lançamento de linha lateral. Victor Yotun a cruzar na grande área. Atenção à presença mais uma vez de Farfan. Pode marcar o remate e aí está. Marca Farfan. Marca o Peru. Cambalhota em Lima. Tremendo início de segunda parte dos peruanos. É loucura no Estádio Nacional de Lima. Marca pela segunda vez Farfan. O Peru coloca-se na frente do marcador. Espantosa a finalização de Farfan. Grande trabalho individual, muita cabeça fria. Revemos o lance. Victor Yotun para Farfan, com a perfeita noção do tempo e do espaço. A retirar do lance Andrés Túñez. Fora da baliza estava também Reni Vega. Rodopiou, ajeitou e rematou para o fundo da baliza venezuelana. É cambalhota. O Estádio Nacional de Lima. O Peru coloca-se na frente do marcador. Fora de jogo de Mico Fedor. Grande figura do encontro, sem dúvida, Farfan. Fez um empate aos 47 minutos. E marcou o seu segundo golo aos 59. Estamos agora com cerca de 15 minutos da segunda parte. Ainda com muito tempo pela frente. Jogo tremendamente emotivo
no Estádio Nacional de Lima. Livre a favor do Peru, a ser travado em falta Ramírez. A falta foi de Francisco Flores. Temos para já dois candidatos à marcação deste livre: Vargas e o seu pé esquerdo, ou então Farfan de pé direito. Que se cuide Reni Vega. Lance tremendamente perigoso. Parece-me mais ao jeito de Farfan. Levanta Farfan contra a barreira, tenta a recarga. A recuperação de Juan Arango. De imediato também a conseguir resgatar a zona de pressão do Peru. Reposição para Revoredo. Pizarro. Ainda Pizarro. Farfan. Pizarro apareceu-me em posição adiantada. E está mesmo. Apanhado bem, fora de jogo, Cláudio Pizarro. O primeiro passe de Farfan a não entrar. E na insistência, Pizarro já estava de facto cruzado. A abertura para Carrilho. E agora é Felcher que da direita transita para a zona esquerda da defensiva. Provavelmente esta passagem de Felcher para a esquerda motiva também o recuo de Roberto Rosales. Quarteto defensivo agora ligeiramente alterado. Na Venezuela, à direita Roberto Rosales, à esquerda Felcher. Alteração então na frente de ataque da Venezuela, a procurar o plano B, César Farias, através da entrada de Rondon, antigo jogador do Málaga, por esta altura nos russos do Rubin Kazan. Jogador ainda jovem, 22 anos. Um jogador com tremendo potencial, de José Rondon. Este é Roberto Rosales. Juan Arango. O remate de Arango acaba por ser o primeiro desta segunda parte, em cima do minuto 71. A medir a sua meia distância, Juan Arango. Remata, no entanto, sempre. Serras. Roberto Rosales. A falta de Alberto Rodrigues. A falta sobre Gonzalez. Revemos o lance. – 73 minutos, transmissão Sport TV nas grandes decisões da fase de apuramento sul-americana para o Campeonato do Mundo de 2014. E atenção mais uma vez ao pé esquerdo de Juan Arango. Foi assim que Arango marcou
A fechar a primeira parte, ainda assim ligeiramente mais à frente. Remate de Arango. Desta feita a intervenção de Raul Fernandes. Avança para a marcação do pontapé de canto Serras. Cruzamento, grande área. Cabeceamento de Juan Arango. E a reposição é para a formação peruana. Victor Yotun, Vargas, Victor Yotun, lance interrompido, é assinalada falta a Vargas, livre para Gonzalez, mais uma vez Gonzalez, procurava colocar em Rondon, a interseção de Alberto Rodrigues. Sobra para Andrés Túñez. Roberto Rosales bate mais uma vez diretamente no ataque. Insistência de Gonzalez, sem qualquer falta. Manda jogar Martín Vázquez. Pode aproveitar o Peru, mas este contra-ataque a ser travado em falta por parte do jogador venezuelano. Mais uma vez impecável Alberto Rodrigues. Sai a jogar Guisasola. André Carrilho. Farfán. Lança ofensivo. Recuperação venezuelana. Agora as equipas mais partidas no relvado. André Carrilho, se passar fica bem. Marcação de Felcher. Já passou André Carrilho, não passa porque é travado em falta. Livre para o Peru, cartão amarelo para Felcher. Grande lance de André Carrilho. Um pormenor fantástico a retirar do lance Felcher. Só mesmo em falta é que o novo lateral esquerdo da Venezuela conseguiu travar a progressão de André Carrilho. 77 minutos. Livre para o pé esquerdo de Vargas. Juan Manuel Vargas. Cruzamento, grande área. Afasta de cabeça Andrés Túñez. Farfán para a marcação de mais um pontapé de canto. O cruzamento para o interior da grande área. Cabeceamento e uma perdida inacreditável de André Carrilho. De baliza escancarada, André Carrilho a cabecear de cima para baixo. É uma oportunidade de ouro para o Peru poder sentenciar a partida. Um falhanço inacreditável de André Carrilho.
Mais uma vez Vargas. Marcação de Vizcarrondo. É bem jogado por Vargas. Guisasola. André Carrilho. Olha para a grande área. Coloca o passe mais adiantado. Ramírez. Depois de Guisasola. Para a intervenção de Felcher. Guisasola. Lobaton. Na combinação com Ramírez. Cruzado. André Carrilho. Cruzado. Pode devolver para Carrilho. Prefere entregar mais da frente para Pizarro. Agora sim Carrilho. Ouvem-se Olés na bancada. Remate de Lobaton. Ainda assim por cima do travessão de Reni Vega. Revemos a tremenda falha de André Carrilho. É um bom movimento de desmarcação de André Carrilho no sítio certo a atacar. O pontapé de canto batido por Farfan, com a baliza totalmente à sua mercê. André Carrilho a cabecear em demasia de cima para baixo, a fazer com que a bola sobrevoasse o travessão de Reni Vega. Mais uma vez o Peru. Remate por parte de Cruzado. Venezuela tenta responder rapidamente. Afastou o perigo o Lobaton. Atenção a Pizarro. A ver, vamos se tem velocidade de ponta. Remate! A figura de Reni Vega. Está perfeitamente diabólica esta ponta final de jogo. A Venezuela em busca pelo menos do empate frente a um Peru que já podia ter marcado mais golos. Este alívio de Lobaton acaba por ser uma assistência para Cláudio Pizarro, pressionado por Agnel. O remate ainda para a figura de Reni Vega. Pontapé de canto batido. Afasta de cabeça Juan Manuel Vargas. Insiste o conjunto vinho tinto. Mais uma vez o alívio da defensiva peruana. André Carrilho. Marcação de Felcher. A passar Carrilho. Essa recuperação ainda do lateral esquerdo da Venezuela. Roberto Rosales, sempre a arrepiar caminho. A formação orientada por César Farias. Este mesmo nas imagens, cada vez mais à procura do futebol direto. Ora, desta feita, frente ao Paraguai. Vargas fez um grande jogo. Juan Manuel Vargas. Pizarro. É bem jogado. A combinação com Cruzado.
Carrilho. A assistência para Guisasola. Cruzamento de Guisasola. Cabeceamento para a intervenção de Reni Vega. Cabeceamento de cruzado. É muito bem feito por Carrilho, com a perfeita noção da subida em apoio de Guisasola. Cruzamento com conta, peso e medida. Cabeceamento de cruzado. Ainda consegue evitar mal os maiores, Reni Vega. Emoção até ao fim no Estádio Nacional de Lima. Vargas. Lobaton para cruzado. Victor Yotun. Ainda Victor Yotun. Cruzamento. Interseção de Vizcarrondo. Vargas por cima. Grande segunda parte do Peru. A fechar a primeira parte, a Venezuela vencia por 1-0. Mas um grande segundo tempo dos peruanos. A inverter por inteiro a marcha do marcador. Livre para a Venezuela. A falta foi de Ramírez. Revemos o cabeceamento de há instantes de cruzado para uma tremenda defesa difícil de Martín Vázquez. André Carrilho. Sempre uma dor de cabeça para Felcher. O lateral esquerdo que agora contou com o apoio de Juan Arango. Vamos entrar no último minuto do tempo de compensação. Os peruanos que já fazem contas à vida com este resultado reentram na decisão pelo apuramento para o Campeonato do Mundo de 2014. Guisasola a ser travado em falta, livre, mais um para o Peru. A vitória está praticamente assegurada. Vitória tremenda dos peruanos. Voltam a vencer depois de 4 derrotas consecutivas. O único triunfo até à data nesta fase de apuramento tinha sido conseguido na ronda inaugural em casa por 2-0 frente ao Paraguai. Vargas. Mais um cruzamento de remate a sair por cima da baliza de Reni Vega. Ora, o Peru entrou a vencer nesta fase de apuramento. Depois seguiram-se 4 derrotas consecutivas, ao ponto do Peru, à partida para esta jornada número 7, a ser, com alguma surpresa, o lanterna vermelha da fase de apuramento. Situação que se altera agora, final da partida. O Peru passa a somar 6 pontos e, assim sendo, ultrapassa o Paraguai e também a Bolívia. Fica mais próximo da Venezuela, que por esta altura ocupa a 6ª posição com 8 pontos. O Peru que fica a 4 pontos da Colômbia, a primeira equipa que está em zona de apuramento, ainda assim através de um play-off com um representante da CONCACAF. O mais importante foi sem dúvida a vitória. 2 golos de Farfan na segunda parte, aos 47 e também aos 59 minutos. Tremendo segundo tempo do Peru, depois de ao intervalo estar a perder por 1-0, com o golo de Juan Arango, marcado
para os venezuelanos aos 43 minutos. Espero que tenha gostado desta transmissão. Emoção até ao fim. Grande jogo no Estádio Nacional de Lima. Desejo-lhe a continuação de um bom fim de semana, onde e com quem quer que esteja. Um abraço, bom desporto e continuo com a Sport TV.